Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite que me foi dirigido para fazer a apresentação dos primeiros resultados do rastreio do cancro de colo do útero na região do Alentejo. Portanto, é um trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado em análise estatística, daqui da Universidade de Évora, em colaboração também com o Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Espírito Santo. Portanto, nesta breve apresentação, vou apenas dar a conhecer alguns dos parâmetros de participação no rastreio, a caracterização demográfica da população rastreada, os resultados exploratórios dos exames citológicos e também os testes ao HPV, também numa perspectiva exploratória. Antes de avançar com os resultados propriamente ditos e também aproveitando a última atualização que foi feita por parte do INE em dezembro deste ano transato, portanto, relativamente à taxa de mortalidade por tumor maligno do cancro de colo do útero, obviamente que é um indicador que temos que ter em consideração até para a justificação dos rastreios, portanto, da realização de rastreios. Temos dados relativos a 3 anos, portanto 2010, 2011 e 2012. Houve, de facto, em termos globais, uma diminuição da taxa de mortalidade padronizada, portanto, por cada 100 mil habitantes. Verifica-se, contudo, que, de facto, há algumas diferenças em termos de regiões, e destaco aqui claramente a região centro e a região do Alentejo como sendo as duas que tiveram um aumento na taxa de mortalidade padronizada ao longo destes 3 anos, portanto 2010, 2011 e 2012. E destaco também que para o caso de 2012, portanto o último ano a que temos dados para já disponíveis, de facto o Alentejo portanto, foi a zona que teve uma taxa mais elevada de mortalidade por esta patologia. Relativamente aos objetivos gerais do programa de rastreio, portanto, incidiram sobretudo na diminuição da morbilidade por cancro de colo do útero na população do Alentejo, o aumento de sobrevida das mulheres diagnosticadas com cancro de colo do útero e, portanto, o diagnóstico que seria também suscetível de ser feito em fase ainda assintomática. Portanto, relativamente à população a abranger neste estudo, portanto, inicialmente seriam, portanto, integradas mulheres portanto, entre 30 e 65 anos, com a condição, obviamente, de estarem inscritas nos centros de saúde na região do Alentejo, considerando também como critério de exclusão, portanto, o facto de estarem em tratamento já por cancro de colo do útero, incapacidade física ou se apresentassem sinais ou sintomas da doença, e nesse caso seriam já automaticamente encaminhadas para a consulta de especialidade. Portanto, posteriormente foi feita uma seleção das utentes, portanto uma seleção feita informaticamente, obviamente considerando os critérios de elegibilidade, portanto de exclusão neste caso. Foi uma seleção feita por cada centro de saúde e, portanto, posteriormente a esta fase de seleção teríamos uma fase de convocatórias. Essa convocatória poderia ser feita presencialmente, via postal ou por telefone. Portanto, essa seleção feita pelo próprio médico de família. Em traços gerais, o programa de rastreio divide-se em 2 grandes etapas. Portanto, a primeira volta contemplou a população de 30 a 65 anos. Portanto, foi feita uma divisão em 3 partes, 1/3 avaliada em cada ano, neste caso. De destacar também que a região do litoral alentejano integrou o rastreio numa fase já posterior, portanto, apenas em meados de junho de 2010. Portanto, neste momento estamos precisamente na segunda volta, portanto, houve uma readequação da população-alvo, portanto, foi integrada também mulheres de 25 anos até 65 anos e, portanto, estão a ser também rastreadas as que não foram, portanto, rastreadas na primeira volta. Em termos gerais, portanto, a população-alvo faz então 2 citologias em 2 tempos, portanto, tempo 0 e tempo 1,
e caso se verifiquem que de facto as citologias obtiveram resultado normal, portanto passa então a cada 3 anos, sendo que integra depois uma segunda volta, portanto no caso. Relativamente aos parâmetros de participação no rastreio, que portanto, tem também em traços muito gerais, iniciamos com uma população-alvo total de 129.322 mulheres, para chegarmos a uma população total efetivamente rastreada de 48.663 mulheres. Portanto, há que destacar aqui que, perante estas fases de seleção, convocatórias, portanto, há aqui uma maior diferença, uma maior quebra, digamos, na passagem para a fase de seleção. Portanto, verificamos que foram selecionadas 59% das possíveis eleitas, neste caso. Relativamente à população elegível por zonas, por sub-regiões do Alentejo, portanto, verifica-se que o Alentejo Central tem de facto uma maior proporção, portanto 31%, seguido do Baixo Alentejo. No entanto, poderemos considerar que há de facto aqui um equilíbrio em termos de população elegível por zonas, que manteve também em termos de população efetivamente rastreada. Como podemos verificar, mantém-se uma maior proporção para o Alentejo Central, seguindo-se do Baixo Alentejo também. Estes 4% do Alentejo Litoral, obviamente que está relacionado com o facto de ter integrado o rastreio numa fase posterior. Contudo, há que destacar também que estas proporções, para além de serem de facto bastante equilibradas em termos de regiões, elas mantiveram uma proporção ao longo das fases de seleção, de passagem para elegíveis, selecionadas, convocadas. Portanto, há que destacar também essa situação, assim como avaliando também, por exemplo, a probabilidade de uma mulher passar por estas fases, portanto, de ser elegível, de ser selecionada e ser convocada, até ser rastreada. Portanto, na globalidade, verificamos uma probabilidade abaixo dos 50%, portanto 0,38. Isto falando em termos globais. Portanto, de destacar ainda que cerca de 42% da população elegível foi convocada. Destas, portanto, 39% da população elegível foi efetivamente rastreada. E relativamente à probabilidade de uma mulher da região norte pertencer à população elegível, ser selecionada, convocada e rastreada, é ligeiramente superior às restantes, à probabilidade das restantes zonas. Portanto, e há que referir também que a probabilidade de uma mulher do Alentejo Central ser rastreada, neste caso estando condicionada ao facto, portanto, de ser convocada, sabendo que também foi elegível e foi selecionada, aqui sim a probabilidade é maior, portanto uma probabilidade de 0,96 e é maior comparativamente às restantes sub-regiões. Uma breve caracterização demográfica, portanto, trabalhando aqui com as primeiras citologias de cada paciente, portanto, num período temporal de dezembro de 2007 até dezembro de 2012, portanto, obtivemos 69.852 citologias, recordo, primeiras citologias de cada paciente. Relativamente à população rastreada, de facto, estes dados vêm comprovar aquilo que já tínhamos verificado há pouco, portanto, uma maior proporção de mulheres do Alentejo Central a serem rastreadas, o Baixo Alentejo e o Alto Alentejo muito equitativos em termos de população rastreada e menor então para o Alentejo Litoral. A idade média desta população, portanto, de 46 anos, verificou-se também que 75% dos casos têm até 55 anos, portanto, estamos de facto a trabalhar com uma população em idade ativa. Relativamente à caracterização clínica, neste caso vou apenas referir uma variável de facto importante para este tipo de análises, que é a utilização de método contraceptivo e também tendo em conta as variáveis que estavam a priori disponíveis. Portanto, obtivemos informação para 32 mil casos, 838 casos, aliás,
Portanto, verificamos que uma larga maioria utiliza, de facto, o método contraceptivo, verificamos. Há, efetivamente, uma diferenciação em termos de idades, portanto, uma média mais elevada, portanto, acima dos 50 anos para quem não utiliza qualquer método contraceptivo, comparativamente a quem utiliza, e neste caso encontramos uma média de aproximadamente 40 anos. Optamos também por fazer uma distinção em termos de método contraceptivo, portanto, entre hormonal e não hormonal, verificando-se também a existência de diferenças. Portanto, o método hormonal estará com uma média de idades inferior, comparativamente ao método não hormonal, e, portanto, foi de facto comprovado estatisticamente essa associação. O método hormonal está fortemente associado à faixa etária dos 30 aos 34 anos e verificou-se ainda que a possibilidade de uma mulher com idade até 45 anos usar um anticoncepcional hormonal é cerca de 2 vezes maior comparativamente a uma mulher mais velha, portanto, com mais de 45 anos. Relativamente aos resultados citológicos, numa perspectiva exploratória, portanto, obtivemos a totalidade das primeiras citologias, como referi há pouco, apenas uma minoria, portanto 1,5%, obteve um resultado anormal nos exames citológicos. Interessante também verificar que de facto existe uma diferença etária portanto, nos resultados normais e resultados anormais, ou seja, o resultado, portanto, as citologias com resultado anormal agregam uma média etária mais baixa, portanto, abaixo ligeiramente dos 40 anos, comparativamente aos resultados em citologias, resultados normais em citologias. Portanto, os resultados anormais, mais uma vez, comprovou-se estatisticamente que de facto existe uma forte associação com a faixa etária dos 30 aos 34 anos e que a possibilidade de uma mulher até 45 anos ter um resultado normal é 3 vezes maior. Portanto, face a uma mulher com mais de 45 anos, de facto há aqui uma grande diferenciação. Relativamente aos resultados citológicos, neste caso apenas analisando agora os resultados anormais, portanto obtivemos um total de 965 casos, verificamos que a grande maioria, portanto, destes casos são de diagnóstico de ascos e de lesão de baixo grau e que, de facto, estes resultados também se diferenciam consoante as idades e, portanto, há que destacar, sobretudo, a faixa dos 30 aos 34 anos, portanto, a faixa mais baixa, que está fortemente associado ao diagnóstico de ascos. No caso dos 60 aos 65 anos, está, sobretudo, associado ao carcinoma pavimento-celular e ao diagnóstico por ACG. E relativamente portanto, ao diagnóstico de lesão de alto grau, está associado à faixa etária dos 55 até 59 anos. Portanto, verificou-se ainda uma associação significativa entre a utilização de método contraceptivo hormonal neste caso, e o diagnóstico de lesão de baixo grau. Contudo, esta associação, obviamente, que terá que ser analisada posteriormente, até pelo controlo de outras variáveis que poderão estar aqui a interferir, portanto, ter efeitos, nomeadamente a questão etária. Relativamente aos resultados do teste de HPV, também numa perspectiva exploratória, obtivemos 796 testes, portanto, estes associados à primeira citologia de cada paciente. Estes testes incidiram sobretudo em casos de diagnóstico citológico anormal, portanto, apenas uma minoria de facto foi submetida a teste HPV com um resultado normal em citologia.
verificou-se que, de facto, há uma prevalência, portanto, para os casos de HPV positivo, 83% aproximadamente verificaram essa condição e, mais uma vez, encontramos aqui a questão da idade como um fator com importância para a questão do HPV ser positivo ou negativo. Portanto, no caso do HPV positivo, a média etária é relativamente mais baixa, portanto, está abaixo dos 40 anos, comparativamente ao teste negativo, que está acima dos 40 anos. E de referir também que a possibilidade de uma mulher até 45 anos ter um resultado positivo ao teste HPV é 60% maior comparativamente a uma mulher com mais de 45 anos. Mais uma vez, portanto, testaram-se associações entre a presença ou ausência de HPV, negativo ou positivo neste caso, comparativamente aos diagnósticos de citologias, neste caso diagnósticos anormais. Confirmou-se que, de facto, existe uma forte associação entre o HPV positivo e as lesões de baixo grau e alto grau. De destacar ainda que cerca de 58% dos casos de HPV referem-se a infecção simples. Infecções múltiplas, por outro lado, estão mais associadas ao escalão etário dos 30 até aos 34 anos, portanto, ao escalão etário mais baixo das mulheres rastreadas. E relativamente aos diagnósticos de ASCH e lesão de alto grau, estão sobretudo associados a infecções simples. Por outro lado, o ASCOS está mais associado à infecção múltipla. Concluiu-se também que existe, de facto, uma prevalência de genótipos de alto risco, portanto, bastante acentuada, 93,6%, portanto, encontrávamos pelo menos um genótipo de alto risco. Contudo, foi feita uma análise em que, portanto, averiguávamos as diferenças entre alto risco, baixo risco ou para ambos os casos. Ainda assim, em cerca de 70% encontrávamos apenas casos com genótipos de alto risco, portanto, é de facto bastante considerável. Verificou-se também uma forte associação estatística de genótipos de alto risco com os diagnósticos de lesão alto grau e de ASCH. E relativamente aos genótipos mais frequentes, portanto, foram detectados os 16, 31 e o 51, portanto, os três referentes a alto risco. Portanto, estes foram, de facto, os resultados possíveis até agora. Portanto, obviamente que esta análise exploratória vai ser complementada com a análise que se pretende em seguida, nomeadamente os parâmetros relativos aos diagnósticos histológicos, o risco de infecção por HPV, neste caso com todas as variáveis disponíveis, e perceber que tipo de fatores estão a condicionar, portanto, a infecção por HPV, assim como o desenvolvimento de lesão cervical. Pretendemos também, uma vez que isto é um rastreio, um estudo longitudinal, digamos, portanto, há necessidade de avaliar a persistência de infecções por HPV, bem como as alterações citostológicas, portanto, ao longo do rastreio. E, portanto, dou como concluída a apresentação. Muito obrigada.